E aí, galera, vamos falar de um pouquinho de um tema muito importante para o Enem, que é ecologia. Exatamente. Selecionei algumas questões de algumas provas mais antigas para a gente poder falar um pouco sobre conceitos e temas importantes ligados para o Enem. Então, fique atento aí até o final. Vamos lá, vamos começar então. Bom, essa primeira questão da prova de 2016, ela diz assim, ó, suponha que um pesticida lipossolúvel que se acumula no organismo após ser ingerido tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal, ambiente que tem uma de suas cadeias alimentares representadas no esquema. Então tem aqui a cadeia alimentar, o plâncton, pulga d'água, lambari, piranha e tuiuiu, certo? Observe que ele chama atenção para um detalhe aqui nesse enunciado logo. Ele diz um pesticida lipossolúvel, ou seja, ele é solúvel em lipídios, então significa que é absorvido pelas células, ele se acumula no organismo. Significa que se ele se acumula no organismo, ele não é degradado, né? Ele não é biodegradado, ele é bioacumulado. Então ele vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Cadeia alimentar essa é representada por plâncton, pulga d'água, lambari, piranha e tuiuiu, percebe? Então, aquele conceito de que se a gente sabe que toda substância que é bioacumulada, ela vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar, é natural que nos últimos níveis tróficos a gente encontre as maiores proporções dessa substância. Observe que ele continua dizendo aqui, ó. Um pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos de lambaris da região e obteve o resultado de 6,1 partes por milhão, 6,1 ppm. Então, observe que esse vai ser o seu referencial da questão, 6,1 ppm, certo? Isso para os lambaris. Então, observe que o lambari, ó, ele está aqui, ó, no meio da cadeia alimentar, certo? Então, ele tem, ó, 6,1, né? 6,1 aqui por cento, né, de 6,1 ppm da substância aí. Então, olha só qual é o comando. Qual será o resultado compatível com a concentração do pesticida nos tecidos dos outros componentes da cadeia alimentar? Bom, a primeira coisa que o aluno observar isso aqui pensa, dizer assim, ah, meu Deus, como é que eu vou saber? Bom, se ele é bioacumulado, então significa que nos indivíduos que estão antes do lambari, que é a pulga d'água e o plâncton, as quantidades dessa substância têm que estar menores. E no caso da piranha e do tuiuiu tem que estar maiores, ou seja, tem que ter uma escala crescente, né, dessa concentração desse pesticida ao longo da cadeia alimentar. Então, sendo que o referencial é o lambari para 6,1. Então, por exemplo, pulga d'água e plâncton tem que estar com quantidade menor. Então, observe que na letra A, por exemplo, ó, tanto o plâncton quanto a pulga d'água estão com quantidades maiores. Está vendo aqui? 15,1, 10,3. Então, não poderia ser essa a relação da letra A. A letra B ele diz 6,1, 6,1, 6,1, tudo 6,1. Ou seja, não, se ele é acumulado, ele tende a ir aumentando e não manter a mesma quantidade. A letra C ele diz 2,1 para o plâncton, 4,3 para a pulga d'água, então aumentou do plâncton para a pulga d'água, aqui primeiro e segundo nível trófico. 6,1 lambari, né? Aí vem piranha, 10,4 tuiuiu. E esse é justamente o gabarito da nossa questão, né? Porque você vê uma escala crescente da substância ao longo dessa cadeia alimentar. Então, é uma questão que ele trabalha justamente com um conceito que é a bioacumulação. Tá? Aí, óbvio que lembrar que sempre é o último nível trófico, nesse caso aqui é o tuiuiu, certo? Que é uma ave importante lá do Pantanal. Eles chegariam a quantidade de 14,3 ppm do pesticida em seus tecidos. Tá? Se você observar a letra D e a letra E, elas têm sequências que não atendem perfeitamente. Vamos ver outra questão. É também da prova de 2016, diz assim, a modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o empobrecimento do solo, o aumento da erosão e dos custos de produção, entre outras. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde, que consiste na incorporação ao solo de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as mais difundidas as leguminosas. Então, observe que ele está falando aqui sobre a questão do empobrecimento do solo, por conta das práticas da agricultura, e depois, na parte final do enunciado, ele traz uma proposta, que é a adubação verde, com a incorporação de fitomassa ou massa biológica, né? Principalmente a partir de leguminosas. Por que ele faz a relação com leguminosas, turma? Aqui o aluno já tem que ficar atento. Por que essa relação com leguminosas? Porque as leguminosas fazem associação com bactérias fixadoras de nitrogênio. E aí o plantio delas no solo ajuda a fixar o nitrogênio do solo. E se eu pego a própria estrutura da planta, depois de retirar do solo e incorporo ela ao solo, eu consigo injetar
nitrogênio no solo, porque eles têm uma grande quantidade de nitrogênio no corpo. Observe qual é o comando da questão, que ele vai exatamente em cima disso. Ó, a utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir a... Então, ou seja, o que eu consigo reduzir utilizando essa prática da adubação verde com leguminosas? Então, o nosso gabarito, olha só, evita a utilização de fertilizantes. Exatamente. Então, se eu já tenho a leguminosa, eu consigo incorporar nitrogênio ao solo e dessa maneira eu não preciso incorporar, não preciso comprar e aplicar fertilizantes naquele ambiente que eu estou fazendo atividade de agricultura. Percebe? Então, esse é o nosso gabarito. Vamos a mais uma questãozinha. Agora da prova de 2015. Olha só. Bioindicador, indicador biológico, é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente, o impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. Perceba que essa questão de 2015 ela traz o mesmo contexto da questão de 2016, certo? Eu tenho aqui, ó, olha só o detalhe importante que ele traz aqui, ó, quanto mais baixo o nível trófico, ó, maior é a utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica vai utilizar, ou seja, você vai identificar o nível trófico mais baixo, entendendo que ele é o mais importante, porque se você percebe que esse nível trófico é o primeiro, que é o segundo, né, ele está contaminado, toda a cadeia alimentar a partir dele vai se contaminar também. Olha o comando da questão. O grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, é constituído por... Observe que ele não dá um exemplo de cadeia trófica, mas as opções ele traz, ó, algas, peixes, baleias, camarões e anêmonas. Então, é você conseguir identificar nessas opções qual deles apresenta o menor nível trófico. Em uma cadeia alimentar, toda cadeia alimentar começa por um produtor. E o produtor são sempre organismos fotossintetizantes, plantas, né, vegetais ou algas. Então, o gabarito da nossa questão, obviamente, que é algas aí. Beleza? Então, ligado nessa questão. Bom, essa questão aqui agora também é de 2015, e ela diz o seguinte, ó. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático, certo? Quais são os pontos que eu tenho que chamar a atenção? Primeira coisa, ó, ele está utilizando, jogando no ambiente aquático, grande quantidade de corantes provenientes da indústria têxtil. Só que isso vai causar o quê? Isso causa o escurecimento das águas dos rios. Então, esses são os pontos principais do enunciado que você tem que ficar atento, certo? Ele diz que pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático, beleza. Só que aí vem um comando da questão que ele é bem específico, olha só. Considerando o escurecimento das águas, o impacto negativo inicial, galera, olha só, impacto negativo inicial. Então, o seu ponto-chave é essa palavra aqui, ó, inicial, que ocorre é a eutrofização, proliferação de algas, inibição de fotossíntese, fotodegradação. Então, o nosso gabarito vai ser aqui, ó, inibição da fotossíntese, certo? Esse é o nosso gabarito. Por quê? Esse é o impacto inicial. Se passa a ter um escurecimento das águas, eu não tenho a passagem de luz. E sem a luz, os seres aquáticos, as plantas aquáticas, né, as algas, elas deixam de fazer atividade fotossintetizante. Então, esse é o impacto inicial. Eutrofização poderia acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer fotodegradação da matéria orgânica? Pode também, mas não de forma inicial. Então, atenção a essa questão aí. Vamos mais uma questão. Essa também de 2015, ela diz assim, ó, o nitrogênio é essencial para a vida. E aí, o maior reservatório global desse elemento na forma de nitrogênio, N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio. Leia-se, bactérias fixadoras de nitrogênio. Lembrar das bactérias do gênero Rhizobium, que ocorre de forma livre ou simbiontes com plantas. Lembrar que o ciclo do nitrogênio é um dos ciclos mais importantes para o Enem, certo? Bom, então aqui nesse enunciado ele vai trazer alguns pontos relacionados ao ciclo do nitrogênio. Então é interessante que você, aluno, fique atento aos pontos principais. O que ele chama mais atenção aqui nesse enunciado é a questão desses organismos fixadores. Então, esses organismos fixadores de nitrogênio que ele chama atenção aqui, que são as bactérias. Lembrar, como eu disse, do gênero Rhizobium, certo? Bom, só que aí ele está falando sobre o ciclo de nitrogênio aqui no enunciado,
Só que observe que o comando da questão ele vai para outro ponto, também sobre o ciclo de nitrogênio, mas não especificamente no enunciado. Olha só. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela. Ou seja, em outras palavras, ele quer saber aqui no enunciado como é que os animais conseguem o nitrogênio. Então, de que maneira os animais conseguem absorver o nitrogênio? Via ciclo do nitrogênio, via as relações ambientais. Então, o nosso gabarito vai ser transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Por quê? Porque os animais não conseguem absorver o nitrogênio do solo na forma de nitrato, como as plantas fazem. Então, o nitrogênio só é incorporado aos animais via cadeia alimentar. Então, quando o animal se alimenta de outro animal ou se alimenta de vegetais, aí sim ele consegue nitrogênio para as suas necessidades vitais. Fique ligado. Bom, essa última questão é da prova de 2012. Ela diz o seguinte: o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada estação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversos pretendentes à disposição para namorar. Bom, observe, gente, que no enunciado ele traz muitas informações a respeito desse menor tamanduá do mundo. Primeiro ele fala sobre o tamanho dele, menor tamanduá do mundo, a característica própria da anatomia do animal. Depois ele fala sobre a questão dos hábitos noturnos, passa o dia repousando, né? Geralmente é emaranhado de cipó, então já fala aqui o habitat dele, que é o local onde ele é encontrado, né? Com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade se locomove vagarosamente, então vai falando bastante dos hábitos, já falou de local onde ele mora, já falou de como é que ele se comporta, né? E aí ele fala do processo reprodutivo, olha só. A cada gestação gera um único filhote, aquele é deixado uma árvore e tal. Aí depois ele continua falando do comportamento reprodutor. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o macho inclui várias fêmeas, né? Então veja que ele traz aí vários conceitos a respeito da vida desse tamanduá. Então o comando da questão é o seguinte: essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Então observe, o único conceito aí que vai se aplicar corretamente a essa riqueza de informações a respeito de um ser vivo é o conceito de nicho ecológico, certo? Então, nenhum dos outros conceitos abarca a quantidade tão grande de informações como essa questão traz. Então, é isso, galera. Espero que essas questões tenham gerado algumas dicas para vocês e fiquem ligados. Mais vídeos vão ter aqui no canal do YouTube e também lá no Instagram vocês vão ver diariamente questões comentadas. Um abraço e até o próximo vídeo.